Vamos continuar então o nosso vídeo e estávamos falando sobre a sexta taça da ira de Deus. E para continuar, agora vamos voltar aqui rapidamente, né? No Apocalipse 16, verso 15, e vamos ver, né? Um detalhe interessante aqui. O texto diz: "E eles ajuntaram todos os exércitos do mundo perto de um lugar chamado em hebraico Armagedon ou Montanha de Megido. Existem outros muitos versículos na Bíblia que relacionam esse texto. Como eu já havia mencionado, todas as vezes que a gente vê na Bíblia um texto em Apocalipse, podemos ter certeza que um profeta, né, bíblico teve uma correlação com ele. Né? Já vimos alguns com relação em Zacarias, e agora nós vamos ver no profeta Sanfonias. Aqui na Bíblia Sefer, ok? Na Bíblia Sefer, a Bíblia judaica, vamos ver aqui o que o profeta Sanfonias escreveu no capítulo 3, no verso 8. Ele diz assim: "Por isso tereis de esperar, diz o Eterno, até o dia em que eu me levantar contra eles." Contra eles quem? Vossos opressores. Então a mensagem aqui era que o povo de Deus, eles tinham que esperar até que ele, né, o Eterno, ou o representante do Eterno, nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, ele se levantasse contra os opressores. Para quê? Para cumprir minha decisão de reunir as nações. Qual? As opressoras. E agrupar seus reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e minha ira. Então, esse texto, ele é uma indicação direta desta passagem. Um pouco fica confuso, às vezes, um detalhe. Por exemplo, aqui está falando que eles são quem? Se você pegar o contexto, vai estar falando que é as três expressões inspiradas por demônio. Eles ajuntariam todos os exércitos do mundo num lugar em hebraico chamado Armagedon. Ok? Aqui está colocando essa ação de ajuntar aos demônios, né? As três expressões inspiradas, as rãs. Mas aqui, olha, em Sanfonias, está dizendo que quem que vai ajuntar, quem que vai reunir as nações, agrupar os reinos, para fazer cair a ira, aqui está dizendo que é o Eterno. Afinal de contas, quem que está fazendo realmente isto? Quem que está trazendo a reunião dos povos para lutar contra o povo de Deus? É as três expressões inspiradas ou é o nosso Senhor, Jesus Cristo? Na verdade, as duas coisas acontecem, né? Se nós pegarmos Apocalipse, uma passagem no capítulo 19 e no capítulo 18, lá fala que, se eu não me engano, 18, né? Tem que conferir direitinho. Mas lá fala que Deus colocou em seus corações um só pensamento. Então, Deus coloca no coração das nações um só pensamento. Qual era o pensamento, né? De acabar com a Babilônia Grande, que é a cidade que se prostituiu, e não deveria ter se prostituído, mas se prostituiu, se afastou de Deus. Outro estudo, vamos falar somente dessa Babilônia Grande.
Então, ao mesmo tempo que o Senhor coloca em seus corações para executar seu julgamento, se reunirem, os anjos maus que estarão no mundo, eles também agirão a favor da vontade de Deus, por fazer com que os reis da terra se ajuntem no lugar em hebraico que se chama Armagedon, Monte Megido. Aqui no Apocalipse, capítulo 19 a 19, por exemplo, na versão viva, é descrito assim, ó. Depois vi o monstro mau, que é um monstro mau, a fera, reunindo os governos da terra e os exércitos deles para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e seu exército. Então, tá vendo a correlação desses textos? Aqui no Apocalipse 19, tá falando do Apocalipse 16, que tá falando de Sanfonias, capítulo 3, 8 e Zacarias, capítulo 14, que Deus traria, como foi mostrado no outro vídeo, as nações contra Jerusalém. A própria Bíblia se explica, né? Então não precisamos inventar, né, explicações para a Bíblia. Se nós formos atentos aos detalhes, nós vamos aprender esses elos que a Bíblia faz. Numa hora ela fala uma coisa, outra hora fala outra, e parece que não está conectado, não tem ligação, mas se nós lermos com atenção, nós vamos ver que os assuntos estão conectados. E a palavra é a mesma palavra. Bom, agora, para finalizar este estudo, porque aqui já começa no versículo 17, né? A sétima taça a ser derramada. Vamos falar um pouquinho sobre o versículo 15, que não falamos, só para terminarmos mesmo nosso estudo. Aqui fala assim, ó. Tome nota, Jesus falando. Eu verei tão inesperadamente como um ladrão. Benditos todos aqueles que estão me esperando, que conservavam de prontidão os seus mantos e não precisam andar nus nem envergonhados. Então, o próprio Jesus aqui menciona a importância de todo aquele que fica desperto. Conserva com prontidão os seus mantos, a sua roupa exterior, né? Para não precisar andar nu. Então, nosso objetivo como cristão, ao estudarmos a Bíblia, é exatamente prestarmos atenção nesses detalhes, para ficarmos prontos para o nosso Senhor que virá. E essa taça do Apocalipse, capítulo 16, a sexta taça, ela traz muita informação importante para nós. Vamos aqui dar, então, uma recapitulação do que a gente aprendeu. Nós observamos no Apocalipse, né? O dragão, a fera e o falso profeta. E da boca deles saem rãs, que na verdade são expressões inspiradas por demônios, com o objetivo. Qual é o objetivo disso? Ajuntar as nações para a guerra. Contra quem? Contra o povo de Deus, né? Contra Jerusalém. O que nós acabamos de ver em Sanfonias 3, também estudou no outro estudo sobre Zacarias, que Deus traria, né, as nações contra Jerusalém. E aí foi mencionado o Monte Megido, né? O Vale de Jezreel. Então aqui, olha, se nós observarmos no mapa aqui, nós vamos ver esse vale, né? Esse Vale de Jezreel aqui. Aqui que a Bíblia está falando, né? A respeito dessa grande profecia maravilhosa que vai acontecer, o julgamento final da humanidade. E aqui, olha, vamos, antes de terminar o estudo, olhar apenas uma profecia no livro de Daniel,
Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, isso mesmo. Daniel capítulo 11, versículo. E aí nós vamos pegar uma outra Bíblia aqui. E vamos ler aqui, a partir do versículo 40. Nessa versão aqui, ó. Ok? O mau rei, é o 40, aliás. Quando o fim da história estiver chegando, então essa profecia, ela se trata do fim da história. Não aconteceu no passado, não aconteceu ainda, não é agora. É quando o fim da história humana estiver chegando. O rei do sul, vamos colocar aqui o rei do sul dessa cor. Rei do sul. Rei do sul atacará esse rei mau. Vou colocar o rei mau de verde. Rei mau. Mau rei. Além disso, o rei do norte também lutará contra ele. Contra ele quem? Contra o rei mau. Com um grande exército e muitos navios, invadindo e destruindo muitas de suas terras. O rei mau agirá invadindo. Então, ele reagirá. O rei mau reagirá, invadindo muitas terras, incluindo Israel, a terra gloriosa. Quem é esse rei mau? O antimachia, que se apresentará nos últimos dias do sistema de coisas. Então ele vai atacar, né? Ele vai ser o cabeça, ele vai atacar, ele vai reunir, né? Ele é o chifre pequeno, ele é a fera do capítulo 3 de Apocalipse, a besta, né? E aí ele vai atacar, vai ter um ataque do rei do norte contra ele, e ele vai revidar esse ataque entrando em Israel. Ele vai entrar em Israel para se vingar do rei do norte. E diz assim, o 43, o mau rei tomará para si todos os tesouros do Egito, da Líbia, tal. Não interessa esse. Agora sim. Mas do leste e do norte virão más notícias, que deixarão o rei muito preocupado, cheio de ódio. Ele voltará a Israel, planejando destruir todos os seus inimigos. Montará seu quartel-general entre Jerusalém e o mar, mas a sua hora chegará. Ele será destruído e ninguém poderá socorrê-lo. Então, o ponto que nós queremos salientar aqui é isso aqui, olha. Montará seu quartel entre Jerusalém e o mar. Montará seu quartel entre os mares e o desejado e sagrado monte, que é Jerusalém. Entre o grande mar, né?
Vamos ver isso aqui. Vamos identificar as coisas aqui. Vamos lá. Aqui está o Monte Santo. Aqui está o Grande Mar. E o texto fala que os exércitos vão armar seu acampamento entre. Então, o que a gente aprende disso? A gente aprende que está falando exatamente o que Apocalipse descreveu. O que tem aqui? O Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel, que é chamado na Bíblia de Amagé. Isso é profecia bíblica. Isto é profecia bíblica. Então vamos voltar lá. Apocalipse, capítulo 16, verso 16. A tigela, né, que vai ser derramada, a sexta tigela que vai ser derramada na humanidade, tem a ver com esses acontecimentos. O rio Eufrates, ele vai secar, preparando o caminho, né? Sim, pode ser simbólico isso, né? Representando que as nações do oeste, né, do leste, vai vir, né, para atacar Israel, né, Jerusalém. E aí esses acontecimentos vão trazer uma política no mundo todo de revolta contra o povo de Deus e o povo de Israel. Eles vão se reunir contra a nação de Israel e aí eles vão estar todos cumprindo o texto de Apocalipse, capítulo 16, verso 16. Eu espero que este estudo, a parte 2 deste estudo, termine aqui. Eu espero que este estudo possa ter te ajudado a entender mais a respeito dessas profecias. Depois nós vamos vir com o próximo vídeo, né, sobre a série, falando exatamente da sétima e última taça que será derramada. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.